Bem-vindos ao 45 Graus. Este é o primeiro de 2 episódios com Ludwig Kripal como convidado. 2 partes de uma longa conversa, cerca de 3 horas, em que falámos sobre uma série de temas. Esta foi, aliás, uma daquelas conversas, na verdadeira acessão da palavra, isto é, tudo menos uma entrevista tucur, embora o protagonismo se mantenha, claro está, do lado do convidado. Nesta primeira parte, abrimos as hostilidades falando de pensamento crítico, uma área de ensino do convidado, e seguimos para pseudociências, fé e crença em Deus e, finalmente, democracia. São temas, na verdade, que não estão, pelo menos diretamente, relacionados com a área de especialização do convidado, que é professor na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, onde desenvolve investigação na área da bioinformática, especificamente na aplicação de técnicas de inteligência artificial a problemas da esfera da biologia. Porquê então estes temas de conversa? É que o convidado mantém há largos anos o blog Que Treta, o título provocador, aliás, já é um bom teaser para a conversa, no qual aplica a racionalidade científica da sua área de formação na análise crítica de temas muito diversos, da ciência à religião, passando pela política, direitos de autor, igualdade de género, entre muitos outros. Essa racionalidade, aliás, associada a um espírito argumentativo, mas pedagógico, é, na minha opinião, simultaneamente rara e impressionante. Foi por isso um privilégio e também um enorme gozo conhecer e conversar com o Ludwig sobre estes temas. Esta é, já sabem, apenas a primeira parte da conversa. Para a semana há mais. Como nós falamos aqui de uma série de temas diferentes, eu acho que era interessante pegar nesta questão do pensamento crítico, sendo uma coisa sobre, ainda por cima, sobre a qual tu deste aulas, não é? No fundo, tens um corpo conceptual sobre isto, e na prática é aquilo que eu acho que está assente depois àquilo que tu aplicas quando estás a raciocinar sobre o resto, não é? Acho que era giro começar por aí, fazer no fundo essa ponta. Ainda por cima é um tema que nunca tendo estudado provavelmente diretamente sobre ele, mas sempre me interessou, por um lado porque eu sempre gostei de argumentar e porque sempre me fez alguma impressão aquilo que eu via, se calhar, muitas vezes até erradamente, uma espécie de desequilíbrio lógico do raciocínio. Eu acho que isso tem que ser o ponto de partida para qualquer discussão, não é? Uhum. É uma espécie de regras comuns do jogo, não é? Sim. A ideia original, isso, na altura, o Luís Muniz Pereira era professor catedrático lá no departamento, e ele teve essa iniciativa e convidou-me para participar com ele a criar a disciplina. E a ideia era comatar um pouco falta daquilo que se chama soft skills, coisas que são fora do core do curso, nessa altura era o curso de Engenharia Informática, e que podiam ajudar a treinar um pouco. Sim, e não tem uma aplicação direta, no fundo. Sim, mas aquele regime de pensar em problemas abertos. É que há um problema na educação em geral, que é nós estamos a ensinar aquilo que já sabemos como é que se faz. E então o aluno está sempre a aprender, a pensar nas coisas, sabendo que há uma solução, há uma maneira correta de fazer aquilo. Portanto, ele está a aprender a maneira correta de fazer aquilo. O que é necessário para poder rapidamente incorporar conhecimento que demorou séculos a adquirir, não é? Portanto, o que se está a estudar, por exemplo, em análise matemática no ensino superior, é o resultado de milénios de estudo. De trabalho de uma série de gente. Tem de ser assim, tem de se ir empurrando essas coisas. Mas depois falta um pouco a capacidade de lidar com problemas para os quais não haja solução já preparado, que no fundo é um aspecto muito importante de qualquer formação. Tem ser esse. E uma ideia central ali do pensamento crítico e desse tipo de capacidades complementares, no fundo, seria dar um pouco essa ajuda a treinar isso. O ponto que tu falavas é importante. O ensino está organizado dessa forma que, no fundo, está concentrado na finalidade e está a ensinar uma coisa que já está, um saber que já está mais ou menos condensado, que envolve, por exemplo, muita memorização e envolve perceber algo que alguém acima de ti, não é? Alguém que percebe mais daquilo que tu vai ensinar, e depois a vida prática tem muito mais destes problemas abertos, tem muito mais de problemas que são novos, que são complexos, não é? Que exigem também alguma criatividade, não é? E exigem que a pessoa os consiga abordar sem a segurança de que há uma solução certa para aquilo, não é? E é um bocado essa a função do pensamento crítico, não é? Sim, eu penso, há aí não é propriamente uma crítica ao sistema de ensino, porque é fundamental tu dominares as soluções que já foram encontradas. Durante milhares de anos houve muita gente inteligente a tentar resolver certos problemas, descobriram as melhores soluções, pelo menos até agora, para esses problemas. É muito útil sabermos isso, não é? Portanto, não temos de passar agora, não temos de inventar a roda e aprender como é que se faz o fogo e assim, se isso já está resolvido. Portanto, essa parte é muito importante, até porque é muito difícil ensinar pensamento crítico antes da pessoa conseguir ter ferramentas
para desenvolver problema. Não é? Em qualquer área, se tu não tens aquele conhecimento especializado da área, tu não vais conseguir resolver problemas novos ou sequer raciocinar bem sobre aquilo, porque falta-te as bases, falta-te o trabalho prévio que já muita gente fez. E estás a começar, por exemplo, no equivalente a 1000 anos atrás, ou uma coisa assim. Não faz sentido isso. Mas a ideia básica do pensamento crítico é crítico. O termo vem do grego para um juiz, alguém que toma decisões. E quando nós pensamos, muitas vezes, temos uma intuição qualquer. Olha, isto deve ser assim. Exato. O problema do aquecimento global. Vamos acabar com o petróleo. Não, ninguém mais usa o petróleo. Ou então isso é tudo treta, que estamos a enganar. E as pessoas formam facilmente uma opinião que depois, se formos perguntar porquê, porque é que têm essa opinião, só nessa altura é que começam a pensar em coisas que talvez pudessem justificar a opinião, a racionalizá-la, não é? Sim. Exato. O processo de formação da opinião não foi consciente, não estavam conscientes, Sim. portanto não foi crítico. E esta é a ideia principal do pensamento crítico. Quando eu estou a formar uma opinião, eu estou a escolher uma opinião entre muitas alternativas que eu podia ter formado. E essa escolha deve ser consciente. Eu devo estar... Pois, crítico no sentido consciente, não é? No sentido deliberado. No fundo é aquele pensamento que se critica a si próprio, a forma como está a decorrer. E quando fazemos as coisas dessa maneira, é muito diferente, porque agora podemos, por exemplo, compreender que há várias posições difíceis e não temos como decidir entre elas, ou é difícil mesmo dizer esta é melhor do que aquela, ou assim, apesar de serem diferentes, ou então podemos ver que a nossa intuição inicial estava errada e afinal há soluções melhores, ou que o problema é muito mais complexo e precisamos de muita informação para poder avançar, e agora decidimos se vamos estudar isso ou se nos abstemos de formar uma opinião. E isso acontece quando nós tomamos consciência da forma como estamos a pensar, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas saltam esse passo. Ou têm uma ideia, agora vou comprar um carro novo, olha este. Sim. E essa maneira de fazer as coisas é pouco crítica, precisamente porque não estamos a... Pois, tu agora o que estás a falar leva-me até a uma perspectiva diferente em relação a isto, aquela que eu estava a pensar, porque isso tem muito a ver com enviesamentos cognitivos, em certo sentido, tem muito a ver com uma coisa que se estuda muito a propósito da consciência, que está relativamente provado que nós, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam e do que nós tendemos a pensar por defeito, nós não chegamos a conclusões sobre temas de uma forma consciente, mas a nossa consciência é uma espécie de repórter sobre o que o nosso inconsciente já processou, né? E a pessoa vai lá a seguir e no fundo é aquilo que estavas a dizer, vai contar uma história que se aplique à solução que já foi, não é? Que a pessoa já criou. E isso e se a pessoa não tiver atenção a isso, no fundo acaba por ser escravo dos enviesamentos do seu inconsciente, não é? Sim, estás a usar heurísticas e truques cognitivos que o teu cérebro foi herdando de muitos milhões de anos de evolução. E no fundo nota que esta capacidade que nós temos de criar uma narrativa que explica, que justifica, que dá razões e assim, é, do ponto de vista da evolução, extremamente recente e é mesmo uma característica estranha da nossa espécie. Os outros não fazem isso. Em nenhum outro animal, mesmo animais que comunicam e que usam sons e coisas assim, nenhum deles pode perguntar porquê e o outro explicar porquê. Não tem esse nível de comunicação simbólica para poder criar essas narrativas. Nós temos, mas isso é uma pinturinha fina por cima de uma coisa enorme que já vem muito longe, não é? Portanto, nós não podemos assumir que isso é o que está por baixo a controlar tudo. Não, está lá em cima a gerar, cadeias de palavras que podem parecer que o que fizemos, faz sentido para outros, que nos serve para comunicar. Para nós usarmos esse mecanismo recente para nos ajudar a tomar melhores decisões, temos mesmo de fazer um esforço consciente. É como a matemática, é como a escrever e ler, e assim são coisas que exigem treino, porque não são coisas que nos saem naturalmente. Ou seja, quando falas de evolução recente, estás a falar é uma coisa que surgiu com o ser humano desde que ele se separou das outras espécies, ou que surgiu mais recentemente ainda? Essa é difícil de responder. Sim, porque é sempre nós temos, provavelmente. Se tu fores ver anatomicamente, o humano moderno surgiu talvez há 200 mil, 300 mil anos, ou talvez até mais para trás, porque depois é um bocado subjetivo quando é que tu decides. O ponto de corte, não é? Agora, quando é que começou a usar linguagem mesmo simbólica? E assim, tu tens alguns vestígios de quando isso provavelmente já aconteceu, porque se encontras
ossadas, por exemplo, foram enterrados com flores e coisas desse género, aí dá uma ideia que já tinham rituais e se calhar isso já exige alguma comunicação simbólica ou assim. Mas é muito difícil porque nós não temos o fóssil do primeiro verbo ou do primeiro substantivo. Sim, sabemos que as primeiras civilizações têm 12 mil anos, não é? À volta disso. Mas isso é quando tens cidades, isso já é uma coisa recente. Mas consegues notar, por exemplo, tens aquelas culturas do Paleolítico onde demorava muito tempo a haver diferenças e depois ia aparecendo uma coisa num sítio e depois aparecia noutro e demorava mesmo muito tempo. E depois, quando começas no Neolítico, já tens... Há uns quaisquer que inventam um arado ou uma coisa assim com uma pedra posta de uma certa maneira e depois aquilo espalha-se rapidamente. E isso dá a ideia que já havia comércio, já havia comunicação entre os vários povos e assim. Portanto, parece haver aí uma certa revolução cognitiva, alguns. Mas é difícil de estarmos a dizer exatamente o que é que aconteceu. Não é? Sim, aqui a revolução cognitiva é a pessoa ter que se explicar, não é? Ter que explicar porque exemplo, é que... Criares uma forma de comunicação simbólica que permite tentar persuadir os outros, permite falar de coisas que não existem. Essa é uma coisa, tens espécies de macacos que têm, por exemplo, um grito para quando vem uma águia, outro grito para quando há uma cobra e tal. E então eles conseguem avisar-se uns aos outros e ou fogem para cima da árvore ou fogem todos para o chão para a águia não os apanhar. Sim. Mas não tem a maneira de dizer, olha, lembras-te da águia que vimos ontem? Ou cuidado que pode vir aí uma águia, ou assim, percebes? Isso já exige capacidade de combinar símbolos para lhes dar diferentes significados conforme a combinação e parece que nós somos a única espécie que inventou esse tipo de comunicação. Mas quando tens isso, agora tens imensas possibilidades para fazer coisas com isso, incluindo enganar-te a ti próprio e julgares que estás a fazer as coisas com muita racionalidade ou assim, quando na verdade estás a inventar desculpas para a asneira que fizeste. Sim. Mas eu nem acho que tenha que ser... que esse salto de consciência seja necessariamente lá atrás. Há um livro, agora não me lembro do nome, nem nunca o li, mas há um livro que foi um bocado polémico a certa altura, que propunha que a consciência fosse um fenómeno relativamente recente, de alguns nos últimos 10 mil anos. Ou seja, a proposta do livro é que as pessoas, mesmo quando já havia civilização, as pessoas agiam de uma forma que não implicava terem consciência. No fundo, isto que nós estamos a falar é quase como uma espécie de autómatos, não é? Como se a consciência fosse subcontratada, não é? Fizessem um outsourcing da consciência para a estrutura hierárquica em que estavam, uma coisa do género, e o surgimento da consciência enquanto do indivíduo e da consciência como nós na acessão... Quer dizer, a consciência é muito difícil de definir, não é? Mas na acessão atual tinha sido uma coisa já muito mais recente e que tinha sido um salto face àquilo. Mas também não sei se já apanhaste isso a alguns. Eu tenho uma vaga ideia, assim, não me lembro do livro ao certo, mas eu acho que aí há um problema com isso, que é... Tu podes fazer experiência em chimpanzés. Se forem muito, muito novos, não acontece, mas se forem adultos, pões, por exemplo, pões uma pinta branca assim na testa do chimpanzé sem ele notar, não é? Tocas-lhe com o dedo e tal. E depois, quando ele vê ao espelho, ele limpa a pinta da testa. Portanto, ele percebe que aquilo que está no espelho é ele próprio. E isso parece ser uma indicação forte de que ele tem uma noção dele. Exatamente. Pode não conseguir usar os símbolos como nós, mas consciência, claro. Pode não ser sofisticada, mas tem consciência. Se fizeres isso com uma criança muito pequena ou com um chimpanzé novo, não acontece, ainda não tem essa noção. Exato. Sim, há um exercício giro com crianças que eu apanhei no outro dia que era um bocadinho diferente, era a noção de conseguires distanciar da realidade, né? Ter a noção de que podes estar a observar uma coisa na qual não estás envolvido. E o exercício era um pirata, uma história qualquer para miúdos, em que o pirata aparecia, depois dava uma Coca-Cola em cima da mesa e saía. E depois chegava outro pirata, mandava a Coca-Cola do primeiro ao chão e punha a dele. E voltava ao primeiro pirata e ia tirar a Coca-Cola, que do ponto de vista dele, que se mantinha em cima da mesa, do segundo pirata. E o miúdo ficava em pânico porque não percebia como é que, obviamente, a Coca-Cola dele estava no chão, já não estava em cima, ele não percebia como é que o pirata não conseguia perceber que a Coca-Cola dele tinha caído ao chão, ou seja, não tinha noção de que ele estava fora do filme, não é? Que ele não tinha visto. Agora lembrei-me disto, não está exatamente relacionado. Esse é o tipo de coisa. Não, eu acho que sim. Esse é o tipo de coisas que provavelmente está relacionado com consciência. Tu tens um modelo mental do que é que o outro está a pensar. E nos chimpanzés, por exemplo, nota-se isso. Uma coisa que eles têm é um tipo de gritos e de expressões faciais quando estão excitados com alguma coisa.
Uma observação que eu me lembro, acho que foi do Franz de Waal, que ele faz muitos estudos com chimpanzés, que quando puseram lá umas bananas para alimentar uns lá num grupo, houve um que descobriu um monte das bananas e então tapou a boca. Tapou a boca que é para os outros não ouvirem as expressões dele por ter encontrado as bananas. Portanto, e isso implica que ele tem um modelo mental não só dele próprio, mas também que os outros vão descobrir se eu me ponho aqui aos berros e depois vêm comer as bananas todas. Consegue-se ver de fora, no fundo. Exato. E isso penso que é difícil de explicar isso sem consciência, como um autómato, percebe? Claro. É difícil que faça isso. Sim, é o surgimento disso. Não é? Mas... Portanto, acho que a consciência a capacidade de se identificar a si próprio e de ter um modelo mental do que é que os outros estão a pensar e assim, nesse sentido, penso que é muito mais antiga até que a nossa espécie. Enfim, muito mais, talvez só em termos evolutivos. Em alguns mamíferos mais com o cérebro maior, talvez os elefantes, as baleias, os primatas, alguns, e assim, mas não me parece que tenha só surgido há 10 mil anos na nossa espécie. Agora, esta parte de usarmos símbolos de uma forma para poder criar narrativas sobre coisas que não existem, sobre coisas que podem vir a acontecer e assim, isso é que parece que os outros animais não têm e deve ter sido um truque bastante recente. Voltando, no fundo, fechando aqui isto e voltando ao que estavas a dizer, no início, no fundo, a ideia é que nós pensamos com base numa maquinaria que é, na sua essência, comum a outras espécies até, e que é uma herança histórica em termos evolutivos, mas depois a nossa consciência age sobre aquilo como se nós estivéssemos a pensar, não com essa maquinaria, mas com essa patine. Sim. Eu não diria que seria a nossa consciência, porque a nossa consciência também está lá por baixo. É mais aquele, digamos, o módulo narrativo que nós temos, que é quando tu queres contar a história de como é que chegaste àquela conclusão. Porque isso até não é a tua consciência, porque tu tens consciência de que essa é a tua opinião, é isso que tu acreditas, algo assim. Agora, se queres pegar no padrão de atividades do teu cérebro, que é uma coisa que tem milhões de canais a correr ao mesmo tempo, e transformar isso numa série de palavras, que depois representa de alguma maneira esse processo, é essa conversão, a serialização do teu pensamento, que tem ali um módulozinho especial que não está necessariamente a controlar grande coisa, está a tentar criar uma narrativa com base no que é que parece ter acontecido lá dentro. E que vai simplificar imenso, porque tu não consegues sequer descrever o que é que está a acontecer no teu cérebro. Claro. Tu consegues pôr ali umas palavrinhas que dizem, olha, eu acho que devíamos acabar com os combustíveis fósseis, porque também isso só fazem mal e é só negócio e alguma coisa. Inventas assim umas coisas, não é? E depois... E simplificas, tornas binário o que é, sim, que tem zonas cinzentas, não é? E isso, no fundo, numa tentativa de criar, de narrar o que é que aconteceu no cérebro. Que claro que é muito incompleta, porque o que aconteceu no cérebro é muito complexo e os problemas que estás a tentar resolver ou sobre os quais estás a pensar são também muito complexos. Portanto, o pensamento crítico é tentar pôr essa parte antes, o mais anterior possível. Antes de formares uma opinião, travas isso e espera lá, não vou formar opinião nenhuma. Vou começar já a criar as narrativas, que é para, pelo menos, a opinião estar de acordo com o que eu estou mesmo aqui a estruturar e eu conseguir, porque no fundo a narrativa também é uma forma que nós conseguimos criar para olhar para o funcionamento do cérebro, porque sem isso tu não percebes o que é que o cérebro está a fazer. Agora, se tentares pegar nos pedacinhos, pôr em palavras, quando estás a pensar sozinho, às vezes até podemos falar em voz alta se estamos distraídos, estamos a tentar perceber o que é que se passa no nosso cérebro a esse nível narrativo que é aquele em que conseguimos tornar explícito o pensamento. Estamos a visitar a fábrica em vez de tomar apenas o produto final, não é? No fundo, estamos a visitar o processo de no fundo, a diferença, talvez, prática do pensamento crítico, ter ou não ter pensamento crítico, é se a narrativa vai influenciar a tua conclusão. Se tu já chegaste à conclusão e simplesmente crias a narrativa, isso não tem nada de crítico. Se tu olhas para a narrativa e vês, isto não faz muito sentido, então deixa lá ver, pensar nisto melhor, ou assim. Quando começas a fazer isso é pensamento crítico. Isso estás a olhar para o processo e a avaliá-lo e a tentar corrigi-lo. Muita gente depois confunde pensamento crítico com argumentação. Há uma relação forte, porque no fundo o argumento é a expressão do raciocínio e tu precisas do argumento para olhar para o raciocínio. É a única maneira de ver o que é que se está lá a passar. Mas tu podes perfeitamente argumentar de uma forma impecável sem qualquer pensamento crítico. Porque tu crias o argumento quando já sabes qual é a conclusão a que chegas e depois crias a tal narrativa e a narrativa não te está a ajudar a chegar a uma melhor conclusão. Está simplesmente... A engenharia invertida. E então tu vês, por exemplo, uma coisa que me chateia na chamada filosofia da religião é isso. Porque é mesmo
é 100% aldrabice nesse sentido. Eles já sabem qual é a conclusão que querem chegar. Claro. E depois é inventar desculpas para chegar lá. Mas isso não tem nada de pensamento racional, não tem nada de um exame de cuidado da forma como estão a fazer. É simplesmente tentar... Sim, eu acho que... Se calhar até vamos começar por esse tema, já lá vamos. Mas eu acho que até a pessoa também tem que ter... embora isso também me faz alguma impressão, mas depois também penso que a pessoa tem que ter a humildade de perceber que ninguém eu acho que é impossível para um ser humano conseguir ter um pensamento 100% crítico nesse sentido, 100% imparcial. Não é? Nós temos sempre enviesamentos, temos sempre quase esse feedback entre o processo de argumentação e o resultado a que queremos chegar. Existe sempre, claro que existe, a pessoa deve fazer um esforço para diminuir ao máximo, ou seja, tentar estar o mínimo refém possível do resultado final. Mas eu acho que é quase impossível, sim, não é? É quase impossível a pessoa não estar... Mas eu acho que isso não é uma questão de humildade. Humildade intelectual, não é? Sim, mas eu tenho um bocado uma sensação muito ambígua acerca do termo humildade, porque parece-me que, no fundo, a humildade é não querer ou não fazer ver as características que a pessoa tem. A humildade não é simplesmente a ausência de fanfarronice. Alguém que está a dizer, eu sou maior e assim, esse está a ser fanfarrão e está a mentir. Assim. Mas uma pessoa que descreva corretamente as capacidades que tem, isso também não é ser humilde. Humilde é, não, eu vou baixar um bocadinho, mas eu acho que isso é modéstia, um bocadinho abaixo de... Isso é modéstia, não é? Sim, é modéstia, mas pode ir até mesmo mais baixo do que isso, não é? Portanto, é um pouco, está relacionado com isso, com a modéstia, com a humildade, com não querer... Eu posso pensar que tenho razão, ter um pensamento bem estruturado e assim, mas não vou querer dizer isto porque parece pouco humilde da minha parte, não é? E a sensação que me dá é que isso é uma preocupação mais com as aparências do que propriamente com o que é verdade ou não. Eu estou a perceber o que estás a dizer, mas eu faria aí uma distinção, se calhar, a estar splitting hairs, não é? Entre modéstia e humildade, não é? Modéstia é isso, não é? É a pessoa pôr-se abaixo do seu valor real. Pôr-se abaixo do valor que acha que é o seu real, que é até diferente. E no fundo é em si mesmo quase uma desonestidade intelectual, embora assume-se que por bons motivos, ou muitas vezes por bons motivos. A humildade é ter a noção de que, por muito que pareça que tu estás, por exemplo, com a inteira razão em relação a um tema, ter a noção de que haverá sempre partes que tu não inevitavelmente não compreendes, não é? Mas isso não é necessário. Portanto, não estás a pôr necessariamente abaixo do teu valor real, Mas tu teres essa noção em si não é humildade. Tu, por causa dessa noção, absteste agora de dar a tua opinião por humildade. Isso aí é que é humildade, não é? Não é tu teres a noção de que eu posso estar enganado. É tu dizeres, bem, como eu estou enganado e se calhar eles sabem melhor, eu vou ficar calado. Ou como eu posso estar enganado. Sim. E essa parte é uma preocupação mais com as aparências do que propriamente com a questão da verdade e assim, porque não há problema nenhum em uma pessoa dizer uma coisa e depois afinal está enganado. Do ponto de vista da procura da verdade, isso até é o que acontece 99,9% dos casos. Mas a questão é que Portanto, se tu fores humilde, tu queres evitar parecer que estás a querer contribuir, não é? Claro. Não, o meu ponto é que se estiveres a debater algum tema com alguém, muitas vezes a pessoa, se não tiver essa noção, está a ser contundente de uma forma que tem implícita, pode ter um problema de comunicação, não é? Se calhar a pessoa nem acha que é esse o caso, mas tem implícita a assunção de que é muito improvável estar incorreto, não é? Okay, ou seja, essa humildade traduzir-se-ia numa menor contundência. Talvez, mas nota que aí não estás a falar de questões substanciais, de quem é que tem razão, estás a falar de questões de aspecto, de educação, se parece que é convencido. Eu estou a perceber. Isso é mais questões de vaidade e de moda. Mas eu partilho disso, ou seja, eu acho que eu tenho muito pouca... É uma coisa que eu tenho tentado treinar, não tenho... O meu comportamento natural não é de ser muito contemplativo com esse tipo de coisas. Se a pessoa está a falar, estás a discutir o tema e não a pessoa. Mas apesar de tudo, não acho que isso seja completamente irrelevante. Mas estamos a desviar do que estamos a falar. Não, mas há aqui uma coisa que tu falas que mandaste nos tópicos, não é? Onde aparece muito isso da humildade. Por exemplo, eu afirmo que não existem deuses. Isso parece-me que é uma conclusão bastante bem fundamentada, com base nas evidências, nas narrativas, na diversidade de deuses que as pessoas inventam e assim. Muitas vezes acusam-me de falta de humildade, porque como eu estou a dizer claramente aquilo que penso, e então dá a aparência que eu sei mais do que os outros e assim, mas eu não quero saber da aparência, porque se estamos a discutir uma coisa, convém sermos claros. Eu acho que Deus não existe e posso explicar porquê. Digo isso,
e pronto, está lá, preto no branco, não há ambiguidades, não é, se calhar, de certa perspectiva e não sei o quê, que é aquilo que se faz quando se tem humildade, mas que é simplesmente para disfarçar, porque não estamos a contribuir nada de concreto para avançar o diálogo, para chegar a uma boa conclusão. É uma espécie de desonestidadezinha intelectual. É o batom intelectual, ou coisa assim, não é propriamente uma coisa que ajude ou que seja útil para ali. Eu percebo perfeitamente o que queres dizer e até me revejo muito nisso. Acho é que a reação é de certa forma compreensível porque tu estás a ter essa atitude porque é uma espécie de atitude assombrada em que tu dizes aquilo que pensas. O que pensas não tem nada a ver com o interlocutor, portanto não se trata de menorizar o interlocutor, trata-se simplesmente de expor uma ideia e portanto não é necessário colocar nenhum batom intelectual sobre isso porque a ideia vale por si mesma e não é preciso no fundo estar a camuflá-la ou a fazer uma espécie de seguro sobre a ideia para proteger o destinatário. Só que depois também há muitas pessoas que têm exatamente a mesma atitude, mas que a têm por motivos diferentes. Não é? Eu acho que a reação, a aversão das pessoas a esse tipo de argumentação tem que ver com elas identificarem aí um tipo de arrogância intelectual que muitas vezes existe em pessoas que não têm não estão simplesmente a falar desassombradamente sobre o tema, mas sim tem uma espécie de agenda por trás que estão a empurrar e daí essa contundência. Não sei se sim, e eu concordo com isso, porque há certos contextos em que o batom intelectual é importante. Por exemplo, se há um debate qualquer público, não é? Num sítio com muita audiência, e o moderador está a dar 2 minutos a um, 2 minutos a outro, e assim. O tipo de coisas que tu podes dizer quando te dão 1 minuto ou quando te vão cortar a palavra a qualquer momento para passar ao outro, aí é preciso cuidado, porque há certas coisas que ditas de uma certa maneira podem dar uma impressão completamente errada, porque não podes justificá-las adequadamente. Por isso, muitas vezes, quando numa coisa qualquer assim na televisão ou num debate público ou assim, eu não uso as mesmas expressões que uso no blog, onde posso estar com calma a escrever sobre aquilo. Se alguém disser que isto parece uma porcaria ou a falta de humildade ou assim, eu posso escrever outros posts a explicar e temos muito mais calma para explorar as coisas. Portanto, há certos contextos em que seguir certas convenções sociais, não ser demasiado agressivo, não dizer as coisas de forma contundente e assim, pode fazer sentido por causa das restrições ao diálogo nesse momento. Mas quando o diálogo é mesmo aberto e com calma, não há razão nenhuma para andar com paninhos quentes. Aí o próprio diálogo ganha em não ter essa... e esta também tem que ver com as pessoas conhecerem-se ou não. Ou seja, se falares com alguém que não te conhece, ela vai começar a conhecer-te pelo que tu dizes. E muitas vezes acontece nesse tipo de interações. E se a pessoa, se não tens o cuidado de ir colocando esse batom, de ir compensando uma coisa com a outra, depois podes não ter tempo para explicar e para dar informação. Isso em política acontece imenso, não é? O discurso político é ultra redondo por causa disso, não é? Porque o líder da oposição é entrevistado à saída, não sei, tem 1 minuto para falar. Se ele diz qualquer coisa que precisava de 10 minutos para explicar, está feito, não é? Porque os outros 9 minutos vão-lhe faltar e vai gerar a impressão completamente errada. E depois cria uma rotundidade do discurso político que está longe de ser positivo, não é? Mas que é compreensível. Pois, no caso do discurso político há também uma diferença fundamental, que é o objetivo não é tanto chegar a uma conclusão acertada, é mais o contrário, já tem uma ideia pré-concebida e agora é tentar convencer as pessoas a deixá-los fazer isso, não é? Sim. Ou até tentar procurar aquelas ideias que mais facilmente se consegue convencer as pessoas de que são as corretas, mesmo que não sejam. Mas quando tu às vezes vês um político qualquer que tenta fazer um bocadinho o contrário, ou seja, que tenta ter uma ideia um bocadinho mais fora da caixa, uma ideia diferente, mas para a qual seria necessário um processo explicativo longo até, lá está, porque as pessoas não o conhecem de antemão. Sim. E isso na maioria das vezes corre mal. Difícil, sim. É muito difícil fazer isso. Exato. E às vezes até é interpretado como uma gafa ou qualquer coisa do género, que aquilo precisava de coisa. Mas só para arrumar ali a questão do raciocínio crítico, eu acho que, para além desse processo da pessoa acompanhar, no fundo, o processo de produção do raciocínio, isso depois, em termos práticos, leva a que, muitas vezes, e aquilo que me faz às vezes alguma impressão, o nosso raciocínio é altamente imperfeito, não é? Tem uma série de enviesamentos e também sofre de alguma falta de capacidade de processamento do nosso cérebro. E daí muitas ciências usarem modelos formais, como a matemática, para assegurar que aquilo é coeso e é coerente. E muitas vezes, se a pessoa não tiver esse cuidado, vai produzir uma argumentação, independentemente dessa questão de se começar pelo fim ou começar ou seguir o processo, que é incoerente, vai sofrer de uma série de incoerências lógicas. E a pessoa... E isso muitas vezes mina uma discussão, seja ela mais intelectual ou mais corriqueira, que a pessoa esteja a ter, porque se houver um elemento falacioso num determinado raciocínio, a outra pessoa terá que o desmontar, e não só desmontá-lo é difícil,
como às vezes essa desmontagem do processo de raciocínio do outro não é, por outras palavras, não é necessariamente fácil persuadir o outro do que é que está errado no raciocínio. Sim, né? sim. E por isso é que eu acho que esse era o tipo de soft skill. É um soft skill muito diferente daquilo que normalmente se agrupa nos soft skills. Mas acho que é um elemento altamente importante, porque para tu teres no fundo, na pureza das coisas, tu para teres um debate sobre um tema qualquer, isso deviam ser as regras do jogo e a pessoa devia muito mais seguir, deviam ambos seguir aquelas regras, depois obviamente com interpretações diferentes em relação a algumas peças da engrenagem, e no fundo ir acompanhando o caminho até chegar à conclusão. Mas muitas vezes não é isso que acontece, não é? Sim, e eu acho que em parte a culpa também é um pouco dessa visão como ser as regras do jogo, que... É uma coisa, uma das que falaste aqui era das questões da ciência, da medicina alternativa. Sim. Estás-me a tramar, estás a fazer spoilers atrás de spoilers. Mas não sei se queres falar já dessa parte, mas porque tem que ver com isto, não é? Vamos puxando os temas. Não, pode ser, isto é um bocado é tentador a pessoa falar de várias coisas. Porque tem que ver com isto que estás a falar, sim, que é também uma crítica que eu já tenho feito, por exemplo, ao David Marçal e ao Carlos Filhais, e a muita gente que defende ciência publicamente. Carlos Filhais já esteve no podcast, entretanto. Sim. Tá, mas que é a ideia, aliás, até estou para escrever um post sobre isso há algum tempo, não tenho tido tempo, que é a ideia de que há certas coisas, como as medicinas alternativas e assim, que não são válidas porque não são científicas. E então, como não seguem o método científico, como não seguem as regras do jogo, aquilo não presta para nada. E isso dá a ideia de que há um jogo que tem aquelas regras, mas então podia ser, como muitos outros criticam, a ciência não manda em tudo, a ciência não é tudo, e há outros jogos. Há outros conjuntos de regras. Uns seguem a intuição, outros seguem a tradição, outros seguem... E assim. E isso está errado porque a ideia fundamental de ser o jogo está errada. No fundo, tu estás a dizer que uma coisa não é válida porque não é científica. É o mesmo que dizeres que aquele corredor correu mais depressa que os outros porque lhe deram a medalha de ouro no fim. Não, estás a pôr a causalidade ao contrário. O que interessa é que se nós vamos sinceramente tentar descobrir como é que a natureza funciona, nós temos de ter cuidado com os nossos enviesamentos cognitivos, com as nossas limitações do nosso cérebro, nós temos de ter cuidado com artefactos estatísticos, às vezes as coisas por acaso acontecem de uma certa maneira, mas temos de confirmar, temos de ter noção das margens de erro, das probabilidades daquilo acontecer por acaso e assim. E se estamos mesmo interessados, vamos tendo cuidado com isso. Vamos adiar a formação de uma opinião firme até termos boas evidências, vamos pedir confirmação independente e assim por diante. E é isso que depois nós pomos no fim o rótulo de método científico. E é isso. Mas a razão pela qual isso dá validade ao resultado não é o rótulo do método científico. É porque se nós queremos sinceramente apurar a verdade das coisas, temos de nos resguardar contra todos os erros que vamos cometendo. É o único método robusto para pode haver mais robusto para chegar enfim, não é também um método, porque nós estamos sempre a aperfeiçoá-lo. Nós vamos vendo onde é que ele falha e vamos inventando. Portanto, não é uma coisa... não é um jogo com um conjunto de regras. Claro. Nós estamos a tentar descobrir qual é a melhor maneira de não nos enganarmos, de não cometermos erros, de corrigirmos erros quando cometemos e assim por diante. E isso depois chamamos-lhe ciência, ou filosofia, ou assim, isto é outro spoiler, mas não é por ser o método científico que aquilo é válido. É porque, se nós queremos mesmo apurar a verdade das coisas, temos de tomar uma data de precauções, porque senão vamos nos enganar. E então a razão pela qual essas medicinas alternativas e assim não prestam, não servem, é porque foram obtidas sem cuidado com os erros que nós cometemos. Tem uma ideia qualquer que existe lá o órgão do triplo aquecimento e não sei o quê, e agora pronto, vamos assumir que isso é verdade e vamos em frente. Mas isso assim não funciona, não se pode fazer as coisas dessa maneira porque depois vai dar asneira. Não tem nada a ver com chamarmos de método científico ou não. Mas quando apresentamos a coisa, como tu estavas a dizer, que todos devem seguir as regras do jogo, dá a ideia de que há aí uma certa arbitrariedade. Este é o jogo que vamos seguir. Estamos a jogar este jogo. Mas não é isso. É só, se a pessoa não quer seguir as regras do jogo, pode não seguir. Vai depois chegar a conclusões que não prestam, não é? Vai-se pôr a acreditar em fantasmas e em astrologia e coisas desse género. Mas isso também tem o direito de fazer. Vai obter resultados diferentes. Eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que esse ponto que estás a levantar é ultra interessante, e em relação à questão das ciências é interessante porque no fundo não é um argumento da autoridade de dizer o método científico é o melhor, porque é o melhor, porque se chama científico e tudo, não é? Exato. É simplesmente porque é um método que tem vindo a ser aperfeiçoado desde a Revolução Científica, no fundo, continua a ser aperfeiçoado,
e é o mais robusto porque é aquele que tem maior capacidade de evitar, lá está, todos esses enviesamentos, e se nós submetermos qualquer outro, no fundo, qualquer outro método que possa existir, está incluído neste. E é uma forma parcelar em relação a esse, e portanto, se a pessoa diz que aquilo funciona porque o meu avô dizia que sim, se eu depois o submeter ao método científico que tem um espectro muito mais alargado, ele pode não o validar, ou até pode validar, não é? Mas neste caso não valida. Mas em relação à argumentação, eu partilho só de parte do que disseste, porque obviamente aquilo não é um jogo, não é uma coisa exógena, mas é diferente porque é um ambiente muito mais formal. Ou seja, se tu desenvolves uma argumentação, tu estás num contexto muito em que tens que formalizar aquilo que estás a dizer, e as peças têm que ser lógicas entre si. Uma premissa tem que dar lugar a uma conclusão, e tem que ser coerente, não é? Tem que ser um corpo coerente. E no fundo as regras, naquele caso, como é um ambiente formal, as regras já estão definidas ex ante. Ao contrário do método científico que vai sendo construído, não é? No caso da argumentação, ela tem que ter uma lógica, tem que ter uma coerência, e portanto, tudo o que fuja a essa coerência não está errado por um argumento de autoridade, está errado porque é incoerente, não é? Não tem uma coerência lógica. Pois, eu acho que não é bem assim, porque a ideia, para já tu estás a falar da argumentação, parece-me dedutiva, não é? Que é a tal coisa que as conclusões têm de seguir as premissas. Claro, sim, dedutiva, exatamente. Isso, no fundo, é um esquema descritivo de uma forma de inferência, que não é a única que nós podemos usar. Aliás, até é menos útil que nós temos, porque se tu reparares, a inferência dedutiva permite fazer coisas como demonstrar teoremas e coisas desse género, mas isso é o caso mais produtivo da sua aplicação. Porque na prática, se dizeres que todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, então Sócrates é mortal, ok, isso já sabíamos, não é? Porque isso é óbvio. O problema da inferência dedutiva é que é muito pouco informativa. Tu estás simplesmente a reestruturar aquilo que já sabias. E, na verdade, quando tu queres resolver problemas práticos, tu não estás a usar esse tipo de inferência. Quando tu queres... por exemplo, saber o que é que se passa com o teu carro, porque é que ele não está a pegar, porque é que tem aquele barulho ou assim, tu não estás a fazer uma dedução. Aliás, estás a fazer algo que até é incorreto em dedução. Tu estás a fazer ao contrário. Tu estás a pensar no que é que poderia causar este barulho. Mas quando tu inferes para trás, quando inferes para o antecedente, no fundo, do ponto de vista da dedução, estás a fazer uma inferência inválida, do ponto de vista dedutivo. No entanto, do ponto de vista adutivo, que é a tal coisa de ir à procura de explicações, isso é muito mais útil. Tu tens a relva toda molhada de manhã, olha, se calhar choveu durante a noite, ou será que eu deixei o regador ligado, ou assim, não é? Esse tipo de raciocínio não segue a mesma coisa que tu estavas a dizer, as mesmas regras, as premissas levam à conclusão e assim. E esse acaba por ser muito mais útil, e esse é muito mais exploratório, porque tu tens de comparar diferentes explicações alternativas, ver se tens evidências que favorecem uma ou outra, qual é que é melhor, qual é que fica mais entalada nos dados que tu tens e assim. Portanto, nós temos, quando tu falas nessas regras do jogo, no fundo, são tentativas de descrever quais são as melhores formas de pensar que nós conseguimos constatar que dão melhores resultados. Sim. Não é tanto regras no sentido de que é assim que se pensa e não é de outra maneira. E é essa confusão um pouco. Quando as regras vêm com um aspecto normativo, que é o método científico diz faça-se assim, e se não estão a fazer não é científico. E a outra pessoa diz, então, mas a ciência não é tudo, eu vou fazer à minha maneira. Tenho as minhas regras, faço da minha maneira. Não é? E então temos o método intuitivo da Maia para descobrir as regras do tarot ou coisas desse género, porque cada um inventa a sua. Mas aí é uma compreensão errada do que é que vem antes e o que é que vem depois. Não é? O método científico não são as regras que nos mandam fazer as coisas de certa maneira, é apenas uma descrição daquelas técnicas que nós descobrimos que funcionam melhor para não nos enganarmos a nós próprios. E que depois tem muitos detalhes. Tem a revisão entre os pares, tem a declaração de interesses quando publicas um artigo, se tens interesses financeiros naqueles resultados, tens os ensaios duplamente cegos na farmácia, assim, não é? Portanto, essas coisas são tudo truques que vamos criando para resolver problemas concretos que vamos identificando. Sim, que vai sendo aperfeiçoado e que é um trabalho, no fundo, continuado de aperfeiçoamento desse método, embora ele não seja perfeito, e esse é um bocadinho o argumento de quem defende essas metodologias alternativas, eles acabam por... Não é muito diferente do debate da existência de Deus, na verdade. Acabam por se ir acantonando cada vez mais naquilo que, no fundo, o método científico possivelmente não conseguirá provar.
Tu achas que tudo isso é nonsense? Ou seja, tudo isso não... Por exemplo, a acupuntura, por exemplo. A acupuntura tem uma visão holística, digamos assim, não é? Daquilo que se argumenta que pode não ser completamente compatível com a visão, com o método científico, no fundo parte as coisas em partes. Portanto, pode ser difícil prová-lo via método científico, por exemplo. Acho que isso tem alguma validade? Não, essa justificação não faz sentido nenhum. Precisamente porque essa justificação está a assumir que método científico se refere a um conjunto de regras de um jogo arbitrário e então não se poder provar pelo método científico não é assim uma grande razão para rejeitar, porque podemos criar outro jogo no qual podemos provar. Quer dizer, eu acho que o argumento... Eu não, atenção, eu não acho que seja verdade, mas acho que o argumento é mais que o método científico depende de uma relação direta causa e efeito, não é? E de conseguir partir as coisas em bocados, não é? Conseguir desconstruir o sistema e ir localizadamente medir a causa e efeito, tipo, toma um medicamento para as dores de cabeça, diminui ou não diminui as dores de cabeça. E a lógica da acupuntura é assim, mais difusa e tem menos que ver com a influência de uma parte do corpo, quer dizer, no fundo tem menos essa relação causa e efeito e mais uma lógica holística do corpo inteiro. Eu também não partilho muito disto, estou a tentar fazer um bocadinho de advogado do diabo para... Mas é um ponto importante, porque esse começa logo no erro, que é o método científico depende de encontrar a relação causa e efeito. Que é um erro típico de quem está a ver o método científico como um conjunto pré-estabelecido de regras e então que precisa de assumir que há causa e efeito, e se não há uma relação tão direta, pontual, e se vamos ver isto da forma holística ou quântica, eles também gostam muito de usar esse termo. É sempre usado, né? Das vibrações, das energias e assim, então já não se aplica esse método. Mas isso é precisamente porque não estão a compreender o que é que o termo método científico refere. Não refere um conjunto pré-estabelecido de regras, refere todo aquele conjunto de técnicas e de maneiras de abordar os problemas e assim, que nós conseguimos descobrir serem realmente úteis para apurar a verdade dos factos. Portanto, se tu estás a lidar, por exemplo, com decaimento radioativo e não consegues encontrar causa para aquele núcleo se ter partido em dois naquele exato instante, então tu crias um modelo estatístico em que não há essa causa. Não tem causa. Tu estás a tentar encontrar forma de modelar aquilo o melhor possível. E aí depois tens, por exemplo, descrições como o tempo de meia-vida ou coisas assim, e consegues mesmo ajustar o teu modelo à observação, conseguir prever o que é que vai acontecer, conseguir fazer armas nucleares e assim, sem teres lá, no fundo, na parte mais elementar, qualquer coisa de causa e efeito, porque até parece que aquilo não tem causa. Simplesmente acontece de vez em quando. Depois a partir daí é estatística. Incorpora-lo no modelo, mesmo sem saber a causa. Porque possivelmente, aliás, até de acordo com algumas explicações que temos, nem sequer pode ter causa. Não faz sentido, não cabe no modelo. Portanto, essa ideia é falsa. Essa ideia de que a ciência tem de seguir aquelas coisas assim... Por exemplo, o tempo. Uma ideia era que a ciência iria estudar a maneira como as coisas decorriam no tempo e o tempo era um referencial igual para todos, não é? E depois, quando tens a relatividade, afinal o tempo é uma medida que depende do referencial e não é igual para todos. E isso muda bastante a forma como aquilo era abordado. Mas, por exemplo, a ideia de que certos acontecimentos têm de ocorrer ou antes, ou ao mesmo tempo, ou depois de outros, desaparece com a teoria da relatividade. E isso era uma coisa que antes parecia ser fundamental para qualquer explicação científica. A ordenação fixa e imutável no tempo dos acontecimentos. Portanto, essa perspectiva a ciência tem estas regras, mas nós vamos fazer aqui ao lado, está fundamentalmente errada porque a ciência não tem essas regras. Isso é apenas o nome que nós damos àquilo que vemos que serve para encontrar as melhores explicações, para prever melhor o que é que vai acontecer e assim. Por isso, se nós abandonamos essa ideia das regras do jogo, é fácil perceber o erro de todas essas alternativas, porque no fundo o que é que o acupuntor está a dizer? Está a dizer que aquelas coisas que nós sabemos que temos de fazer para não nos enganarmos, que é ter cuidado com a maneira como fazemos os testes, ter a pessoa que está a escrever a avaliação não saber qual é o resultado que aquilo devia dar, porque isso influencia, a pessoa que está a dizer se sente melhor ou não saber se devia sentir melhor ou não, porque isso depois influencia o que é que vai dizer. Todos esses cuidados, eu estou a dizer que nós não os vamos ter, ok? Mas se não têm, depois o resultado não presta, não serve para nada, porque aquilo vai ser só fantasia, ficção e as coisas que as pessoas vão inventando. Não tem nada a ver com ser método científico ou não, é simplesmente porque se fizerem daquela maneira vão-se enganar, vão obter o resultado errado. E essa é que é a perspectiva que acho que se devia focar neste tipo de discussão. Eu partilho completamente dessa visão. Eu estava a tentar trazer um bocadinho de perspectiva de advogado do diabo.
Sendo certo que, lá está, a ciência é o corpo em evolução e não tem e aliás, isso acho que é importante dizer, é lógico, o ponto de vista de quem se opõe a uma determinado método destes alternativos não é tanto dizer, embora possa parecer isto é uma aldrabice, é dizer, tudo indica, até agora não se conseguiu provar que não fosse, portanto tudo indica que, tendo em conta todas os testes que foram feitos sobre isto mostram que isto não tem validade e no fundo compete a quem o propõe encontrar algum método que seja mais robusto ainda e que possa mostrar que aquilo tem validade, que é altamente improvável de acontecer, não é? Sim, e há também o problema das consequências do tipo de aplicação, não é? Se tu disseres que pôr um cristal de quartzo ao lado da panela quando estás a fazer o guisado transmite energias positivas e dá melhor sabor, e algumas pessoas dizem que sim, que isso funciona, dá melhor sabor, não é uma coisa preocupante. Não sei, estão a inventar uma coisa qualquer, não é? Mas isso é verdade? Não, acho que não, mas até pode ser. Se calhar até consegues vender cristais se disseres isso. Mas suponho que há uma coisa nesse contexto, não é? O facto daquilo não estar provado nem para um lado nem para o outro, se calhar simplesmente a pessoa achar que aquilo vai ter melhor sabor já ajuda a ter melhor sabor, porque claro, é um efeito subjetivo. Mas isso não é uma coisa que seja preocupante, porque se quer pôr um cristal de quartzo ao lado da panela quando está a fazer o guisado, pode pôr, ninguém se vai preocupar com isso. Agora, se estás a vender medicamentos ou terapias, ou as pessoas vão lá, em vez de ir ao oncologista, vão ao acupuntor para ver se aquilo ajuda e assim, aí tem consequências graves. Portanto, aí a fasquia tem de estar num nível completamente diferente. A maior parte desses tratamentos, e isso também explica um bocado o sucesso que têm, são mais ou menos inócuos, de cabeça, constipação e tal, mas nem todos. Por exemplo, eu lembro sempre do caso do Steve Jobs, que é um tipo ultra reputado, não é? Era um tipo ultra reputado, e ele durante grande parte do período que ele teve o cancro que depois o viria a matar, ele achou que não devia fazer quimioterapia, mas sim tomar uns sumos e umas coisas. Exato. E depois morreu, o que é incrível, não é? Estamos a falar de alguém que tinha tudo, que era tudo menos estúpido, era tudo menos pouco esclarecido à partida. E caiu num erro desse e depois arrependeu-se amargamente, claro. Pois, e aí eu entro ao perigo. Não é assim tão incrível como isso, porque quimioterapia é uma coisa muito violenta, não é? E se tu sabes que vais sofrer horrores se fizeres quimioterapia, e se o outro está a dizer não, isso resolve-se com os suminhos e não há problema nenhum, por muito inteligente e assim que sejas, há uma tentação enorme de ir para os suminhos, porque é muito melhor do que a quimioterapia. Claro que o facto de não funcionar, depois, esse é o problema. E é por isso que aí a fasquia tem de ser mesmo alta. Nós não devíamos permitir que vendam esse tipo de terapias sem estabelecerem mesmo criteriosamente que aquilo funcione, porque senão estão a enganar pessoas em situações... Exatamente, é um perigo de saúde pública completamente diferente dos casos como a homeopatia, por exemplo, que é... A homeopatia é uma coisa que é completamente inócua, não é? A única coisa que faz mal é a carteira. Não é? Mas é que não, o problema aí é que não é inócuo se substituir outra coisa. Mas normalmente substitui dores de cabeça, coisas que se curam sozinhas. Mas não quer dizer que pare por aí. Não é? Mas vê, por exemplo, uma epidemia de gripe. Suponho que um grupo grande de pessoas em risco decidem tomar medicamentos homeopáticos em vez de se vacinar. Claro. E isso resulta mesmo num número significativo de mortes. Sim, porque depois multiplica-se. Porque individualmente pode parecer isto não é grande coisa, é só uma gripe, mas quando vês ao nível de Portugal, por exemplo, podes ter milhares de pessoas a morrer por causa da homeopatia. Exato. Portanto, a esse nível é preciso bastante mais cuidado. Isso não acontece se puseres a cebola cortada ao meio na mesa de cabeceira ou uma coisa assim e te vacinares. Se fizeres isso, então só estás a dar exemplos que te vêm à cabeça ou isso existe mesmo? Acho que sim. Para a gripe, a coisa da cebola está relacionada com a homeopatia porque a cebola faz chorar e liberta essas coisas assim. E então, liberta as vias se puseres lá, mas se calhar até faz algum efeito. Se calhar por chorares um bocadinho ficas menos com o nariz entupido. Mas esse é o tipo de coisas que, se não substituir um tratamento a sério, se a pessoa quer experimentar pôr lá a cebola, se calhar até faz efeito, claro. Se calhar não faz, mas não precisamos nos preocupar com isso. Agora, quando está a tomar medicamentos homeopáticos em vez de se vacinar, aí podes ter uma epidemia, é um perigo grande. Sim, isso é verdade. Vou arrepiar caminho, eu queria falar contigo da questão de um tema que tu tens escrito muito e que eu acho é um tema que me interessa há muito tempo, embora depois tenha uma relação ambivalente em relação a estar a dissecar, que é a questão, no fundo, de Deus, da existência de Deus, a questão do ateísmo e por aí. É um fenómeno ultra interessante,
porque em tempos houve uma discussão ultra acesa em relação à existência de Deus, quer dizer, houve na altura do Iluminismo, houve uma grande discussão em torno disso. O terremoto de Lisboa, por exemplo, até provocou uma enorme discussão, não é? Como é que Deus fazia aquilo às pessoas no dia de Todos os Santos, ainda por cima, não é? Até ao Cândido do Voltaire que fala disso. E hoje temos um fenómeno paradoxal em que se discute muito menos isso. Tens algumas pessoas, o Richard Dawkins, por exemplo, discute muito, mas não é um tema que se discute muito menos do que já se discutiu, e no fundo é como se houvesse uma aceitação de que a crença em Deus ou não é algo completamente da vida pessoal da pessoa, quase como uma orientação sexual ou o partido político em que vota, mais até do que o partido político em que vota, mas é uma coisa tão do terreno do subjetivo que é quase mal educada a pessoa levantar esse tema em público. Que é um fenómeno engraçado, não é? Sim, mas eu não sei se calhar não tens essa experiência. A minha experiência eu concordo que o problema da existência de Deus hoje em dia é praticamente irrelevante. Praticamente, vou explicar porque é que ainda sobra alguma relevância. Mas a grande diferença entre na altura do Iluminismo e agora não era tanto a crença a nível pessoal, mas a religião, o poder da religião enquanto religião. Tu discutires a existência de Deus na Arábia Saudita ou no Irão ou assim, isso seria muito relevante. Porque lá a ideia de que Deus é assim e que nós sabemos que Deus é assim e assim por diante tem um impacto na vida das pessoas. É usada para justificar e impor uma data de regras à vida das pessoas. E aí torna-se muito importante discutir isso. Aqui, na nossa sociedade, nós percebemos, para já, que se Deus existir, qual é que é o Deus que existe? Dos hindus, dos muçulmanos, dos cristãos, e dentro dos cristãos é o dos católicos, dos evangélicos, não é? É um zoológico enorme de possibilidades. E então não é tão importante, nem para os crentes, a própria ideia de o meu Deus é que existe e o deles não. Para muitos crentes isso vai incomodar um pouco, porque olha que sorte, há 40 mil deuses e é logo o meu que existe. Não é? Isso, uma pessoa não se sente confortável com isso. Então, a noção da existência de Deus e de usar Deus para justificar alguma coisa ficam aqui um bocado fora de parte. Portanto, mesmo quando tu tens argumentos religiosos por exemplo, no caso do casamento homossexual, não é? Quando havia esse debate, a Igreja Católica e muitas religiões se opuseram a isso. Mas não é propriamente invocando como Deus existe, não podemos fazer isso, começam a ir coisas como a tradição, as crenças das pessoas, o casamento ser uma coisa muito importante e não podemos estar a desvirtuar, a biologia, não é? Não é biológico ter... Sim, isso é um fenómeno engraçado, porque a Igreja, em vez de fazer como teria feito noutros tempos, a usar esse argumento da autoridade, de ultra-autoridade, não é? Porque era um argumento da vontade de Deus, no fundo admite que essa argumentação não seria minimamente eficaz e passa a tentar falar na língua de quem está do lado de lá, não é? No fundo é isso, não é? Isso é falar a língua do adversário. Não é? E acaba por o problema de discutirmos se Deus existe ou não, acaba por ter muito menos relevância na prática. Ainda tem bastante quando nós estamos a discutir certos comportamentos irracionais, como querer... Por exemplo, nós temos na educação pública, o Estado paga a pessoas nomeadas por grupos religiosos para ensinar crianças apenas aquela religião e não outras. E isso é uma coisa que está errada. E o fundamental disso é a ideia de que esta pessoa quer que a criança aprenda que existe este Deus, assim, não é tanto agora a existência de Deus, mas discutir se a religião devia ter esse poder na nossa sociedade. Por exemplo, eu acho que devíamos ter educação religiosa, mas era igual para todas as crianças e aprendiam sobre as religiões. Estes acreditam nisto, estes acreditam naquilo e assim por diante. Porque isso é uma parte importante da nossa cultura e da nossa sociedade. Não é? Deviam compreender porque é que há diferentes crenças ou como é que são as diferentes crenças. A ideia da educação religiosa ser sectária, os meus filhos só vão aprender a minha religião, não as dos outros. Isso é absurdo, porque isso é uma violação até do direito das crianças de aprender. Claro, mas... E é nesse nível que esse debate ainda tem bastante relevância, porque é na autoridade da religião sobre os crentes e depois o que é que isso se transmite na maneira como a sociedade é organizada em alguns aspectos. Então, se calhar já vamos a essa questão da educação, isto é, da escola e do papel na escola, e se devia ou não difundir todas as religiões. Mas ainda antes disso, eu concordo completamente com o que estavas a dizer, ou seja, não tem nada a ver. Esse debate era muito mais aceso naquele período, porque estava muito mais em jogo, e no fundo o que tu tens hoje, que é um fenómeno muito interessante, eu acho que no fundo explica estas tréguas que houve. No fundo houve umas tréguas. O que acontece é, a Igreja
e os crentes foram-se retirando progressivamente do terreno de jogo, ou seja, foram retirando aquela variável progressivamente do terreno de jogo. E ficou num ponto em que está apenas dentro de quem crê, não é? E na comunidade. E quem está fora, no fundo, o resto da sociedade e o governo, que por natureza é laico, no fundo fez umas tréguas em que diz, ok, então a partir de agora não se levanta mais o tema, não é? Porque a discussão podia ter continuado. Ou seja, Sim, tu não, podias... e continua, mas a Continua, discussão... mas as pessoas, hoje em dia fala-se muito menos. A sensação que eu tenho é que é um tema que se fala muito menos. Quando se fala-se muito mais numa lógica, uma certa bonomia e tal. Vamos lá ver o que é que. Então, como quem diz, então, o que é que faz aos fins de semana? Jogas ténis ou jogas. Pois, exato. Mas é precisamente por isso, porque deixou de ser um problema social. A crença em Deus, em alguns países, é um problema grave da sociedade. E cá não é. A crença noutros países não é. Portanto, aqui nós não precisamos de estar preocupados com discutir se Deus existe, essas coisas. É só se quisermos. Claro. Às vezes é uma conversa interessante, depende das pessoas, não é? Eu lembro do Alfredo Diniz, era um padre católico, eu conversava com ele mesmo no blog e assim, e fora, até, pessoalmente até falámos algumas vezes e discutíamos muito isso. Mas, infelizmente, ele depois faleceu e no fundo, aquela conversa que havia sobre a existência de Deus, sobre Deus e a ciência e essas coisas, depois acabou por desmorecer um pouco até no blog. Agora, talvez ainda há pessoas, o Miguel Panão e assim, de vez em quando falamos sobre isso, mas não é uma coisa que tenha caráter de urgência social ou uma coisa assim, porque é só apenas acreditam numas coisas, eu acho que aquilo está errado e vamos falar. Mas eu não acho que seja de todo irrelevante, ou seja, é uma para alguém que é crente não é de todo irrelevante o facto de o ser. Portanto, não é irrelevante para compreender, até para compreender a psicologia humana e para compreender as ações das pessoas, por muito que já não tenha esse impacto direto doutrinário, não tenha, isto é, continua a ter, mas já tem só em algumas franjas, eu não acho que seja de todo irrelevante compreender isso. Acho que é um tema muito interessante, é um tema muito delicado, porque eu acho que é difícil para um crente explicar, é difícil ter esse diálogo, ou seja, de quem está de fora, no fundo, hoje em dia há uma certa incompreensão, não é? Porque se tu fosses falar com um católico há 300 anos e fizesse um resumo da conversa em 10 tópicos e os trouxesses para hoje, provavelmente 9 daqueles 10, até o outro católico contemporâneo diria que não partilhava, não é? Portanto, há um distanciamento tão grande que eu acho que é um diálogo difícil de ter. E por outro lado, como ele está no terreno do subjetivo, para quem está a dialogar contigo, a pessoa também não te consegue explicar bem, não é? Quase como se fosse explicar porque é que gosta da mulher ou porque é que gosta dos filhos, não é? Ou do Benfica. Ou do Benfica. Mas no caso do Benfica, no caso do futebol, aceita-se a irracionalidade, não é? Sim, mas tu aceita-se isto. Há quem não aceita, não é? Mas a maior parte das pessoas, falas com um amigo que é do Benfica ou do Sporting ou do Porto, se lhe perguntas porquê, ele diz, não, isto é absolutamente irracional. No fundo, tem graça ser de um clube, tem graça ter um clube que tu és. Ele está a dar de barato a irracionalidade. No caso da religião, não. Depende, eu acho que há uma coisa que muitas vezes é confundida, que é a crença e a fé. Muitas vezes as pessoas que são crentes dizem que acreditam em Deus porque têm fé. E o que é isso da fé? É a noção de que é uma coisa boa, é um dever moral, é uma virtude moral acreditar nisso. E não acreditar seria trair, enfim, a sua tradição, a sua comunidade, a religião a que pertence. E então a pessoa acredita, ou pelo menos diz que acredita, ou acredita nesse sentido vago, porque acha que é isso que tem o dever de fazer. Não é porque tenha evidências disso, ou porque haja qualquer coisa que possa justificar, mas é porque se sente num dever moral de acreditar. Isso é que é a fé. E muita gente, se tu falares, vão dizer que não te vão explicar porque é que Deus existe, nem nada disso, mas é a fé que tem. Mas é um dever moral como assim? Porque é um dever para com a comunidade? Ou para com ela, ou é aquela coisa que é certo fazer, percebes? Que seria errado não fazer. A pessoa dizer agora não acredita em Deus, isso é maldade, é imoral. Mas do ponto de vista da fé, quem tem fé, o termo conota mesmo fidelidade àquela crença. Não é? A pessoa mantém-se fiel à sua crença. Se decidir ser ateu, por exemplo, vai trair
toda aquela sua vivência, toda aquela sua crença, e muitas vezes está relacionado também com a comunidade, porque normalmente o crente não está sozinho no meio de uma data de ateus, tem mesmo relações com pessoas que também partilham da mesma crença. E assim. Portanto, essa dimensão da fé que depois origina a crença é muito mais subjetiva, no fundo é um juízo de valor que a pessoa faz, e muita gente até admite isso. Não, se perguntares a qualquer pessoa, sei lá, da tua família católica ou assim, que evidências é que tem que Deus existe, se calhar vai-te dizer que não tem, é fé. Tem fé. E aí não tens muito que discutir, não é? Por isso, a discussão na prática vai incidir sobre aquelas pessoas que acham que não é só por fé, mas que é a razão, normalmente põe um R grande, ou a verdade, com um V maiúsculo, e assim, não é? Porque essas coisas... E depois tem o argumento ontológico, não sei o que, essas coisas, mas essa parafernália de, no fundo, pronto, dizendo, pondo a humildade de parte, de disparates, porque são mesmo, não é? É isso que depois vale a pena discutir, porque aí é que tens uma discussão. Agora, alguém dizer, acredito em Deus. Porquê? Porque acho que devo acreditar em Deus. Acho que é uma coisa boa. Tenho fé. E assim. E pronto, vais dizer o quê? Tudo bem. A pessoa tem o direito de acreditar. Não há ali nada que valha a pena agora discutir. Percebes? E é por isso que, na maior parte dos casos, não é uma coisa que vale a pena discutir. A não ser aqueles casos particulares que acham que não é só por fé. Podemos chegar lá pela razão, porque inventam epistemologias específicas que é para poder provar. Podemos dizer que Deus existe, mesmo não tendo razões para dizer que Deus existe, e assim, não é? Mas esses casos, eu acho que são mais honestos intelectualmente, não é? Porque o primeiro caso é um caso de deitar a toalha ao chão, não é? É assumir a absoluta irracionalidade. Lá está, é pô-lo no terreno do Benfica, não é? Sim, pode ser, mas porque é que isso acho que não tem nada de desonesto. Se a pessoa acredita porque quer acreditar, não é? Porque acha que deve acreditar. Claro, não é desonesto, mas é mais preguiçoso. Isso é mais preguiçoso. Não necessariamente. Se calhar até é mais honesto. Porque eu acho que o outro até pode ser mais honesto, pode ser mais honesto, mas também mais preguiçoso, se calhar. Sim, pode ser, mas se calhar, quando tu chegas à conclusão que tomaste uma decisão simplesmente porque queres, não é? Porque é que comeste iogurte ao pequeno almoço? Porque me apeteceu. Não vais estar agora a inventar desculpas, não é? Porque tem bífidos, não sei o que é ativo. Mas essa é momentânea, não é agora uma decisão de... Mas, obviamente que também, lá está, aqui entra um bocadinho a humildade. Há uma série de coisas que nós decidimos e que não são necessariamente... não são necessariamente justificáveis dessa forma, não é? Que também tem consequências. Que são ilógicas, não é? Se tu estás numa certa religião, casas com uma pessoa dessa religião, vais todos os dias ao domingo com pessoas dessa religião, tens os amigos nessa religião e assim... Às tantas, tu também tens... É legítimo e pode até ser racional tu dizeres, não vou criar agora aqui chatices, não posso quer pensar nisto. Não, claro que sim, mas o meu ponto é, uma coisa é tu partilhares do lado comunal e até partilhares, e já lá vamos, que esse é um ponto interessante, da parte ética, digamos assim. Agora, para alguém que crê, normalmente, isso não é irrelevante em termos de até decisões de vida e de pressupostos que se assume e a lógica da existência de Deus tem um impacto. Obviamente tem um impacto muito menor do que já teve, mas tem um impacto ainda muito relevante em algumas decisões de vida e coisas que a pessoa deixa de fazer ou passa a fazer. Achas que não? Porque é muito fácil ter fé sem ter a crença. É muito fácil tu achares que devias acreditar em Deus e esforçares-te por isso, ir à missa e fazer essas coisas, mas depois no fundo sentires que isto na verdade não me convence, se calhar isto não é verdade. Achas que essa ambivalência é fácil de... Não é mesmo ambivalência, é mesmo é um problema, é um conflito entre duas coisas. O Dennett tem um projeto de em confidencialidade dar apoio a padres, a sacerdotes cristãos e assim que estejam nessa situação, e há imensa gente nessa situação que fizeram a vida toda ali, ainda têm a noção de enfim, aquilo está certo, não é? Não vou abandonar, mas não conseguem acreditar em Deus, porque é óbvio que não existe. E então, isso é um problema para muita gente. Nota que tu não tens esse tipo de crise de fé se simplesmente tiveres uma crença. Porque se tu acreditas, o Benfica é o maior, mas depois o Benfica perde 30 jogos, olha, afinal não é o maior. Pronto. Agora, se tu tiveres mesmo aquela fidelidade ao Benfica, isso pode te causar algum transtorno. Mas é uma coisa independente da crença. Portanto, esse problema da pessoa usar a sua crença em Deus para guiar a sua vida e tal, a mim parece-me que existe cada vez menos. Porque as pessoas percebem que isso não é uma boa bitola. E então, quando tens de perguntares aos católicos o que é que acham da contracepção, a opinião da maioria dos católicos vai ser muito diferente da opinião oficial da Igreja, não é? Ou as mulheres no sacerdócio, ou coisas desse género. Portanto, eles não estão propriamente a adotar todas aquelas crenças. Têm ainda fé, têm ainda a noção de que devem tentar, pelo menos... Claro, e eu acho que isso é um problema até para...
partilho disso, embora não tenha... Bem, a própria Igreja tem um discurso em relação à contracepção, embora não em relação à ordenação das mulheres. O oficioso é diferente do oficial, mas se fores falar ali com... Se fores mulher e fores falar, confessar-te ali ao padre da Igreja e disseres que não queres conceber, ele saber-te-á dar os conselhos práticos, e isso é mesmo verdade. Ou seja, a Igreja tem essa ginástica de ação. Sim, porque é a diferença entre a fé e a crença, não é? Eles têm fé que há uma virtude em não usar a contracepção e tal. Mas no fundo não acreditam muito nisso. Acham que deviam acreditar Sim, nisso. mas a Igreja também tem a noção dos tempos, não é? E embora não queira e faça se calhar bem em não estar a adaptar o discurso oficial tão rapidamente, tem noção do que é o espírito do tempo e consegue adaptar-se à evolução do espírito do tempo, essa evolução. Agora, a própria Igreja, eu não acho que lide necessariamente bem com isso. Ou seja, se tu falares com um cardeal, com o cardeal, por estar muito alto na hierarquia, ter um voto de obediência maior, ou falares com a maioria dos padres, aliás, deve ser uma coisa que os arrelia imenso o facto de haver essa separação, que tu conceptualmente, eu acho essa separação interessante, chamas fé versus crença, e que leva as pessoas continuam a casar-se e tal, mas depois não fazem metade das coisas. Eu não acho que a Igreja lide nada bem com isso, pelo contrário. Sim. Ou seja, não acho que esse assunto esteja nada bem resolvido da parte, nem na Igreja, nem no núcleo de crentes mais hardcore, digamos assim. Essa separação entre as duas realidades é algo com que a Igreja lida muito mal, e os padres odeiam, por exemplo, quando as pessoas vão a casar e já não iam à Igreja há anos, ou se fosse preciso o padrinho não fez a primeira comunhão, tem que fazer à pressa, ou não faz, ou uma coisa qualquer desse género. Ou seja, a Igreja não acho que a Igreja lida nada bem com isso, com essa espécie de equilíbrio que... Sim, mas isso tem lógica, porque se tu vires bem, porquê é que havemos de criar normas acerca das crenças? Porquê é que uma crença há de ser um dever? Porquê é que há um dever de acreditar que os Kim são a dinastia mais adequada para a Coreia do Norte, ou que o proletariado é que tem de dominar a sociedade, ou coisa assim? Porquê é que tu impões isso como um dever? É porque queres manipular as pessoas. É o princípio base de qualquer sistema autoritário. Há um dever de acreditar. Uhum. Não é só de fazer as coisas. Claro que nós podemos dizer há um dever de não violar, de não roubar, de não matar, e assim tudo bem, que é para podermos viver em conjunto. Mas quando está dentro da mente das pessoas, tu impores o dever da pessoa dentro da sua mente pensar daquela maneira, só faz sentido, isso só vem quando tu queres ter autoridade indevida sobre a pessoa. E então esse é o fundamento de qualquer regime autoritário, seja religioso, seja ateu, seja o que for. E isso, claro, que é preocupante quando começa a escapar. Quando as pessoas começam a ver, ok, então eu vou aceitar este dever, mas é assim uma coisa vaga. Agora escolho as crenças que quero, digo que sim, digo que tenho fé e tal, mas só para algumas coisas, e vou escolhendo eu. E aí tu perdes o controle. E no limite, quando a pessoa decide ser ateu, é aquela que vê, então, mas que obrigação é que eu tenho de ter as crenças que me dizem para ter? Porque é que eu não hei de formar as minhas? E aí perde completamente isso. Na nossa sociedade, nós temos como valor até fundamental a liberdade de pensamento e de expressão, e assim, porque reconhecemos que o que se passa na mente de cada um, agora está um bocado ameaçado também por causa das tais políticas identitárias e essas coisas, mas há esse reconhecimento que dentro da mente de cada um, essa pessoa é que manda. Portanto, não vale a pena estar a dizer agora tens o dever de acreditar. E isso, claro, que é péssimo para qualquer sistema autoritário, seja religioso, seja político, seja o que for. Começa a desmoronar-se, claro. Depois perde o controle que tem, porque a única razão para fazer isso é que também não consegues persuadir as pessoas de outra maneira. Porque se for uma coisa mesmo que funciona bem, por exemplo, telemóveis, queres convencer as pessoas que podem usar o telemóvel para falar uns com os outros, tu não precisas de criar normas acerca da crença. Tu mostras-lhe um telemóvel, a pessoa, porreiro, e agora andam todos com o telemóvel, porque aquilo funciona. Claro. Agora, se queres convencer a pessoa de que existe um Deus, de que ela tem de ir confessar-se, de que tem de seguir estas regras porque Deus manda, como é que fazes isso? Tu não tens maneira de persuadir a pessoa de que isso é verdade. Tu podes pegar nela desde cedo e convencê-la que ela tem a obrigação de acreditar naquilo. E se conseguires fazer isso, então depois sim, está caçado. Mas também conforme isso vai desaparecendo... Tens esses fenómenos em relação a coisas boas, digamos assim, também. Eu sei que têm efeitos mais difusos, como a democracia, por exemplo, que é um sistema ultra frágil, depende muito disso. Não é? Eu discordo, eu acho que é ao contrário. Isso é perigoso para a democracia. Porque a razão pela qual a democracia funciona bem é porque é boa a corrigir erros. Mas a longo prazo.
Está bem, ok, mas isso não há nada que funcione depressa e bem, não há quem. Os telemóveis. Ou seja, o Não, exemplo mas, que estavas a dar mas do o telemóvel também surgiu a longo prazo. Não, ele surgiu a longo prazo, não é? Mas eu mostro o telemóvel e tu percebes imediatamente a vantagem que aquilo isso é verdade. A democracia... Mas tu não tens, se tu indoutrinares as pessoas com o dever de acreditar na democracia, tu matas a democracia. Porque a melhor coisa mesmo que tu tens num sistema democrático é precisamente o respeito pela diversidade de opiniões. De onde depois vem o poder de corrigir erros. Porque tu vais ter muita gente a pensar em disparates, mas se houver um disparate que começa a ser prejudicial, o pessoal nota e substitui por outro, não é? Portanto, se há uma marca de telemóveis que não funciona, que não se consegue ouvir nada, o pessoal deita isso fora e compra outro. Sim. E esse é que é a grande vantagem da democracia. Não é tanto as pessoas tomarem boas decisões em conjunto, porque não tomam, é a capacidade das pessoas mudarem de ideias. Exatamente. E se tu impões dever de acreditar, seja no que for, tu pões um travão na capacidade de mudar de ideias. Portanto, isso é mesmo aquela coisa que nós nunca devemos ter, que é dizer às pessoas agora têm a obrigação de acreditar nisto. É por isso que me preocupa, por exemplo, estes movimentos de acabar com o fascismo, de acabar com o racismo e assim. Sim. Eu concordo que são ideias estúpidas. Mas a liberdade de ter ideias estúpidas é fundamental para podermos ter um sistema que funcione. Porque se começamos agora a cortar, às tantas vamos ficar entalados. E aí a democracia não funciona. Concordo completamente, mas não era bem isso que eu estava a dizer. O meu ponto é que a democracia é um sistema que é difícil surgir organicamente. E, tanto é difícil que ele surgiu, em a maior parte dos sítios, foi uma importação, no mundo anglo-saxónico, quando ele tinha surgido organicamente. E se não houver a crença partilhada, a confiança de que aquilo resultará bem, a maior parte das pessoas, pelo menos é a percepção que eu tenho, tenderia muito mais facilmente a ir para uma solução qualquer autoritária, mais fácil, que fosse muito mais eficaz no curto prazo, em vez de ir para aquela solução que é desorganizada, é difusa, o impacto não é completamente evidente, porque a democracia é muito mais... Aliás, no fundo é assim que surgem os autoritarismos, não é? Com essa promessa de... Ou seja, isto para dizer, no fundo é aquela humildade que falávamos no início. Isso é verdade, concordo completamente com o que estás a dizer e acho que é isso que desmorona o sistema, que é de repente, se começa a haver uma escolha à la carte em relação àquilo, ele começa a ficar com muito mais fragilidades e o fim pode estar muito mais próximo, mas eu acho que a crença em algo é comum às culturas humanas e não é necessariamente má. No fundo é o tecido, acho que é um tecido com o qual é impossível viver porque dá-te o mínimo de coisas em comum que depois te permite ter a estabilidade para tomar decisões e para produzir no sentido lato. Pois não sei se estou a perceber bem o que queres dizer, mas acreditar é essencial, porque acreditar no fundo é assumir que algo é verdade. Exato. Se tu não assumires que nada é verdade, não consegues fazer nada, não é? Nem sequer sais da cama, porque nem sabes se estás na cama. Portanto, essa parte de formar crenças, sim, é um mecanismo que todos temos e que precisamos para poder agir com... A crença não tem que, desculpa interromper, não tem que ser aqui. Eu não quero dizer com isto que é a crítica, e não estou a comparar as duas coisas diretamente, mas existe... Agora estou-me a lembrar do Yuval Harari, que tem uns livros muito conhecidos que eu li há pouco tempo. Ele fala nisso, que ele chama, salvo erro, o humanismo, não é? Que nós substituímos os modelos do passado pelo humanismo, que no fundo acredita naquilo que falavas há pouco, não é? Da liberdade individual, no direito do indivíduo a traçar o seu destino, acredita na democracia, acredita numa série de coisas. Isso não é uma crença à crítica, não é? Eu acho que é muito diferente das crenças do passado. Exato. Mas acho que é importante as pessoas serem inoculadas, ser-lhes inculcada essa crença. Não acho que seja irrelevante para depois teres um tecido social estável e teres uma sociedade que funcione bem, porque acho que também faz parte da nossa natureza, não é? Faz parte da natureza da pessoa ter essa crença. Aqui pode ser quase uma confiança, não é? Sim, mas eu acho que não é crítico. Não é? A coisa da natureza é complicada, porque também faz parte da nossa natureza ter cáries, mas usamos pasta de dentes para evitar isso, não é? Porque não é necessariamente bom o que faz parte da nossa natureza. Agora, eu acho que existe essa diferença fundamental. Se tu olhas para um país que é governado por um sistema hindu de castas e não sei o quê, ou o sistema muçulmano da crença ali, ou então uma ditadura deste ou daquele e tal. E aí é necessário, para manter esse sistema, indoutrinar as pessoas, fazê-las acreditar que aquilo é mesmo assim. Mas se depois, e a razão pela qual eu acho que a democracia se espalha, e a razão pela qual eu acho que é recente é porque os benefícios da democracia só surgem quando tens tecnologia suficiente para aproveitar isso, porque se não tens comunicação suficiente, se é difícil de organizar as pessoas, se não há benefícios de fazer as coisas da maneira certa, então é difícil de que isso funcione. Funciona, mas em escala menor, não é?
Não, mesmo assim não funciona muito, porque se tu tens... Tinhas as democracias clássicas, tinhas... Tá bem, mas isso não era uma democracia, Não, eles tinham escravos e claro assim, que sim, não é? claro. Eles votavam para algumas coisas, um conjunto muito seleto de pessoas votava para decidir algumas coisas. E chamaram-lhe democracia e nós aproveitámos o nome disso. Não, claro que não é diretamente comparável. Mas a noção é muito diferente. É como tu falares da teoria atómica de Demócrito, ou assim. Tá bem? Ele disse que havia partes indivisíveis da matéria, mas isso não é teoria atómica. No nome, não é? Pois, mas isso não é... Claro. Não fazes bombas nucleares com aquilo, não é? Portanto, eu acho que existem uns pré-requisitos para aquilo começar a funcionar. Mas nas condições em que funciona, é fácil a pessoa compreender porque é que aquilo funciona. Tu não precisas de criar, de indoutrinar as pessoas, de formatá-las a pensar daquela maneira, para elas perceberem que funciona, desde que tu permitas o diálogo livre e assim, que é para um número, uma fração significativa das pessoas perceber como é que as coisas funcionam. Claro que se tu começas a tapar o diálogo livre com gritaria, com pânicos, com censura, com coisas desse género, aí muita gente vai deixar de compreender como é que funciona a democracia e aí vem o autoritarismo. Portanto, é uma coisa frágil, reconheço, mas não é uma fragilidade que tu consigas colmatar indoutrinando as pessoas para acreditar, porque aí abres até a porta a meter lá bugs nessas doutrinas e depois estragas tudo. Claro, mas eu acho, eu isso por acaso não concordo, porque eu acho que essa educação às pessoas na democracia não é irrelevante. Claro que é muito difícil destrinçar aqui a causa, não é? Eu podia-te dizer porque é que os Estados Unidos ou o Reino Unido são menos permeáveis a movimentos autoritários do que a Rússia, por exemplo. E é muito difícil destrinçar o que é que tem que ver com uma cultura democrática que já existia em termos da crença e o que é que tem a ver com uma cultura democrática em termos da prática. Não, mas e em termos do modo que a como Rússia não é uma democracia. Claro. A Rússia tem eleições, mas não é democracia. Precisamente porque a parte fundamental da democracia é a liberdade de crença, de expressão. Claro. E assim. Mas a democracia, o meu ponto é, a Rússia teve ali um período, uma almofada de oxigénio, que obviamente sempre diferente do que existia no mundo ocidental, chamamos-lhe assim, embora a Rússia faça parte se possa considerar fazendo parte do mundo ocidental. Mas no tempo a partir da perestroika, com o Yeltsin, houve ali, eram instituições muito disfuncionais, mas havia uma série de práticas no Ocidente que foram implementadas lá. E não medraram, não é? De repente, surge o Putin e aquilo tudo começa a regredir muito rapidamente. Não é? E o meu ponto pode-se dizer que aquilo teve que ver com as instituições não terem sido montadas da maneira correta e os benefícios da democracia não se terem tornado visíveis para as pessoas, mas também se pode dizer que não havia ali de origem uma cultura democrática nas pessoas, no fundo não havia essa crença na democracia que fez com que aquilo fosse tudo muito mais frágil e, portanto, rapidamente... Mas isso concordo. Faltava a crença da democracia, faltava uma data de práticas instituídas, que nós aqui também, por exemplo, a nossa democracia é muito pior do que a da Dinamarca. Tem 40 anos, não é? Precisamente, nós, por exemplo, podemos ter aqui uma pessoa no poder local durante 20 ou 30 anos. Ninguém ia tolerar isso num país verdadeiramente democrático. Ok, já chega, vamos pôr lá outro. Assim. E essa cultura também falta. Mas o que eu estou a dizer é que essa cultura é um conjunto de crenças, mas não uma fé. E essa é que é a parte importante. De acordo, exatamente. Quando tu tens liberdade para formar as crenças e vais formando a crença de acordo com o que te parece mais correto, mas não é crítico, não é? De acordo com exatamente. O dever de acreditar. Claro. Essa é a parte que é mas eu falava na crença, não na fé. Mas quando tu dizes, por exemplo, que temos de combater o fascismo, ou seja, existe uma obrigação de não acreditar no fascismo. Esse tipo de coisas são perigosas, porque agora tu estás a misturar a formação da crença. É óbvio que o fascismo é uma parvoíce, mas a pessoa tem de chegar à conclusão que o fascismo é uma parvoíce e não evitar o fascismo porque lhe dizem, não acredites nisso, que isso é fascismo. É ridículo, isso é perigosíssimo. E isso é o que pode pôr em perigo a democracia. Eu acho isso ultra perigoso desde sempre. Lembro de ser miúdo e começar a amanhecer para este tipo de temas e fazer-me imensa impressão aquela questão de a nossa Constituição proibir partidos fascistas, que é uma coisa absolutamente ridícula. E, por exemplo, uma coisa que também sempre me fez muita impressão é a maneira como... Mas há países... Espanha, por exemplo, tem um caso muito pior em relação a isso. Mas a maneira como se fala do Estado Novo, por exemplo, na escola, eu acho que é muito perigoso porque, como se fala de uma lógica binária, do género bom e mau, e aquilo era tudo mau, depois um miúdo menos informado, que seja apanhado por um movimento desses, tipo PNR e não sei o quê, eles lhe comecem a atirar com uma série de coisas
que inevitavelmente havia, que eram boas, quer dizer, é inevitável, não é? Tens um sistema que durou meio século, não é? É inevitável que tivesse... E ele de repente, mas na escola diziam coisas completamente diferentes. E ele de repente passa de um extremo para o outro facilmente, não é? Porque como não lhe deram a noção do cinzento. Sim, não é só isso, é porque o mecanismo de formação da crença não foi adequado. Foi doutrinário. Em vez com base, em vez do que acontece com o telemóvel, não é? Tu vês se funciona ou não. Ou não existe, por exemplo, mecânica automóvel alternativa. Porque a maneira como as pessoas avaliam se o carro foi bem arranjado ou não é crítica. Eles vão mesmo à procura de evidências. Portanto, tu se montas uma oficina com base nos cristais, nas energias positivas, que trata o carro de uma forma holística, ninguém vai enfiar o barrete. Porque as pessoas veem que tu não consegues arranjar o carro. Mas noutros sítios as pessoas estão habituadas a ter a tal confiança, mais a crítica, a ter a fé e não sei o quê. E aí tu vais aproveitando isso. A pessoa tem problemas no casamento, então ou pede aos santos, ou vai ao astrólogo. É a mesma coisa, não é? No fundo. E esse tipo de coisas dá para aproveitar. Por isso é que eu acho que é perigoso esse tipo de doutrinação para a democracia, porque treina as pessoas naquele mecanismo que facilmente pode ser adaptado. Claro, exatamente. Não, estamos completamente de acordo nesse... Parecia que não, mas afinal estamos. Estás a ver? Se fosse com humildade não tínhamos conseguido chegar ao lado disso. Exatamente. Agora, esse ponto que estavas a fazer eu acho ultra importante e é uma coisa que me faz imensa impressão. Em Portugal não tem tido especial impacto, ou seja, essa proibição e esse tabu em relação ao extrema-direita não tem impacto. Ali naquela altura do concurso dos grandes portugueses, aquilo que causou algum bruá, porque de repente, então, mas espera lá, então esta malta está toda a votar no Salazar, mas nunca teve um grande impacto, o que não quer dizer que não possa ter. E esse silenciar. Eu acho que houve também uma palestra qualquer que ia ocorrer na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e depois os alunos... Do Jaime Nogueira Pinto? Não sei se era essa. Era mas essa foi. E depois manifestaram-se contra e depois cancelaram. E ainda por cima, nesse caso, era um exagero, quer dizer, já divergiu daí há muito tempo, quer dizer, e adotou um discurso completamente diferente. Portanto, aí ainda por cima era excesso de zelo. Nem sequer era não querer ouvir. Mas essa noção, uma espécie de higienização do discurso, não é? De não querer... ai, que horror, não se pode dizer isso. Não me dou com quem diga isso. Nem sequer ouço quem diga isso. Isso é uma coisa que começou... nesse tipo de temas, mas que está a entrar cada vez mais em temas que têm muito mais que se lhe diga do que isso, e que impede 99% de pessoas dizer barbaridades, mas se calhar impede 1% de pessoas dizer algo que se calhar até fazia sentido. E mesmo o dizer barbaridades não é mau. Não é mau, claro, exatamente. Tu tens, se há uma barbaridade, então convém que venha cá para fora. Eu acho que devíamos deitar fora a humildade. Se uma pessoa quer dizer uma ideia, diga. Não seja humilde, não ponha meias palavras, porque se for barbaridade, nós queremos ver que é barbaridade, queremos perceber porquê e desmontar isso. Portanto, só temos a perder se silenciarmos essas coisas. E esse é um problema com essa abordagem do politicamente correto, não é? Vamos filtrar o discurso para estar de acordo com uma certa ideologia ou aquela coisa de que as pessoas têm o direito de não se sentir ofendidas. É exatamente o contrário. Claro. As pessoas têm o direito de se sentir ofendidas, porque cada um pode se sentir ofendido com o que bem entender. Não tem os outros nada a ver com isso, não é? Exato. Porque é uma liberdade pessoal ofender-se. Se eu me quiser ofender com guarda-chuvas, posso-me ofender com guarda-chuvas. Vão-me proibir de me ofender, mas os outros podem continuar a usar guarda-chuvas. Essa parte é que é importante, percebes? E isso é esse tipo de coisas. Quando nós entramos com regras normativas do que é que se pode pensar, o que é que se pode dizer e assim, estamos a matar a democracia, porque ela depende precisamente de aí sermos todos livres. Claro, e estamos a criar um discurso hipócrita. Sim, completamente. Os Estados Unidos têm muito disso, quer dizer, tem terrenos que não fazem qualquer sentido, não é? Que depois a pessoa tem um discurso que é completamente artificial. O discurso político e até o próprio discurso dos jornalistas na televisão é uma coisa que depois vai ser tão artificial. Sim. Que depois, quando surge uma coisa que tem um ar mais genuíno, nem que seja uma espécie de Trump, é ultra atraente, não é? Pois. Porque de repente isto é uma pessoa normal, está a dizer aquilo que eu poderia falar com o meu amigo no café, mas que não podia dizer na televisão porque ia ser mal interpretado. E aproveita-se dos mesmos mecanismos irracionais que os outros já estiveram a fomentar com as coisas do politicamente correto, da indoutrinação, porque agora temos de fazer isto assim. Lá está, exatamente. É exatamente o mesmo mecanismo. E então entram bugs no sistema, não é? Exatamente, acaba por ter os dois efeitos, não é? Não só é perverso por impedir esse discurso de acontecer no mainstream que seria útil,
como também está a colocar o mesmo software nas pessoas que depois o vão aplicar de maneira errada à alternativa. Eu diria que as duas são erradas, porque mesmo que uma pessoa chegue a uma conclusão certa, se chegou à conclusão da forma errada, isso não está bem, não é? Não é sustentável. Não sei se isso é de formação profissional, por ser professor, mas para mim isso conta pouco. Claro. Por muito que seja. Porque é insustentável, né? Chegou daquela vez. Mas calhou. A próxima vai fazer asneira. É como o relógio sem pilhas, né? que está a certas horas por dia. Têm gostado do podcast? Se ainda não o fizeram, subscrevam 45 graus na vossa aplicação de eleição. Se gostarem mesmo do podcast, peço ainda que não deixem de o partilhar com amigos e de o avaliar no iTunes. Para além disso, é também importante para mim saber o que vai na cabeça de quem ouve o podcast. Por isso, são muito bem-vindos feedback, críticas e sugestões. Obrigado e até ao próximo episódio.